Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Vamos nos colocar de pé, você que está sentado, para nós lermos a palavra de Deus. Eu peço que você abra sua Bíblia comigo, lá em Êxodo capítulo 32, por favor. Êxodo 32, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 10. Depois vamos olhar alguns outros versos no decorrer do capítulo. Creio que todos acharam, né? Amém? Amém. Bom, a palavra de Deus diz assim: o povo viu que Moisés demorava para descer do monte, então reuniu-se em volta de Arão e lhe disse: levante-se, faça para nós deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Arão respondeu: tirem as argolas de ouro das orelhas de suas mulheres, de seus filhos e de suas filhas e tragam para mim. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Este, recebendo-as das mãos deles, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro de metal fundido. Então disseram: são estes, ó Israel, os seus deuses que tiraram você da terra do Egito. Arão, vendo isso, edificou um altar diante do bezerro e fez a seguinte proclamação: amanhã haverá festa ao Senhor. No dia seguinte, madrugaram, ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas. E o povo sentou-se para comer e beber e levantou-se para se divertir. Então o Senhor disse a Moisés: vá, desça, porque o seu povo, o povo que você tirou do Egito, se corrompeu e depressa se desviou do caminho que eu lhe havia ordenado. Fez para si um bezerro de metal fundido e adorou e lhe ofereceu sacrifícios, dizendo: são estes, ó Israel, os seus deuses que tiraram você da terra do Egito. O Senhor disse ainda a Moisés: tenho visto esse povo, e eis que é povo teimoso. Agora, pois, deixe-me para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma, e de você farei uma grande nação. Amém. Você pode se assentar, fica à vontade. Eu quero ser bem didático hoje e não tão expositivo, mas não muito não expositivo. Alguém disse que um pregador tem que pregar um sermão temático a cada 10 anos. Depois de 10 anos ele tem que pedir perdão a Deus. Então nós temos que expor a palavra de Deus naquilo que ela está dizendo. Meus irmãos, a história dessas pessoas vocês já conhecem. Então nós não precisamos gastar muito tempo aqui no que diz respeito à introdução do sermão. O sermão hoje, como faço de costume na quarta-feira, ele é um sermão mais para que você reflita sobre aquilo que vai ser dito até o final dele. E dentro do texto nós vamos ver aqui alguns personagens. Primeiro é o povo, esse povo que foi liberto, esse povo que está peregrinando por um deserto duríssimo, escaldante de dia, congelante à noite. Segundo personagem aqui é Arão, irmão de Moisés, um dos líderes que capitaneia esse povo. O terceiro personagem é o próprio Moisés. Moisés não está no meio dessas pessoas nesse momento, porém Moisés está no monte, agora com a presença, aliás, na presença de Deus. Essas pessoas foram libertas do deserto. Alguns estudiosos vão dizer que de José até Moisés, no que diz respeito à libertação, 400 anos. É um tempo muito grande. Então Deus levanta um homem chamado Moisés, um líder até então sem muita experiência, porém vinha a ser um líder nato, venha a ser o líder segundo o coração de Deus, e a Bíblia vai dizer que ele era um homem manso, humilde,
e que ele falava face a face com Deus. Números capítulo 12, você vai ver que Deus mesmo diz isso. Eu não falo com Moisés como falo a outros, com enigmas. Com Moisés eu falo face a face. Então Moisés cresceu na presença de Deus. Moisés avançou na presença de Deus, até que estava preparado para liderar esse povo numa peregrinação que duraria muito tempo e seria extremamente difícil. Interessante é que Deus não levanta Moisés com espadas, com paus, com pedras, com lanças, com arcos e flechas. Deus levanta Moisés com um cajado. E com um cajado, este homem coloca de joelhos, na época, a maior nação do mundo, com o exército mais poderoso do mundo. Essa nação é envergonhada por Deus, assim como seu líder, Faraó. Nós não temos informação necessária de qual Faraó era. Alguns dizem que é Ramsés, mas a cronologia não permite que seja Ramsés. Talvez seja o faraó Tutmoses que estava no poder depois Ramsés. O importante aqui não é nem quem estava no poder, mas sim o que Deus fez contra essa nação para libertar o seu povo. Então, os deuses do Egito ali, que foram destronados nos episódios das 10 pragas, foram envergonhados. Agora o Egito, a nação mais poderosa, está totalmente destruída. Nós vamos ver que há o episódio do mar que se abre, o povo de Deus passa por aquele mar, e agora os egípcios perseguindo, ali nas regiões de Piairote, vão adentrar aquele mar e eles vão ser encerrados ali e vão perecer, acabando assim com todo o exército de Faraó, o maior exército do mundo. E há a vitória do povo de Deus e a festa e cantoria do outro lado. Porém, a caminhada continua. Ainda estão caminhando sob um deserto, sob um lugar difícil e com dificuldades. Então, sabendo bem que o deserto ele não é um lugar de provisão necessariamente, ele é um lugar de desafios e de escassez. Agora, o povo está passando sede, fome, está desesperado por uma provisão. Então, esse líder chamado Moisés intercede, ora a Deus para que a provisão do Senhor seja derramada sobre o povo durante essa caminhada. Então, uma coluna de fogo acompanha esse povo à noite, que representa a presença de Deus, mas também os livra do frio congelante do deserto. Uma coluna de nuvem os acompanha durante o dia, que também representa a presença de Deus, mas os protege do calor escaldante que faz de dia no deserto. Alguns dizem que até o deserto chega a temperatura de 60 graus, 70 graus. Então a provisão de Deus começou a aparecer. Aquelas pessoas começaram a sentir sede, e Deus ordena que Moisés bata na rocha e a rocha sai água, e eles matam a sede. Aquelas pessoas começam a sentir fome e o maná começa a descer do céu. E a provisão de Deus é com eles. Mas há um outro problema, as roupas estão se desgastando, as sandálias estão se consumindo. Então, a provisão de Deus mantém com que essas roupas permaneçam nos seus corpos, cresçam acompanhando ali o crescimento principalmente das crianças. As sandálias que deveriam se desgastar não se desgastam, e a provisão de Deus é plena, de maneira que esse povo olha para Moisés: Moisés, quer saber? Tudo que tu disseres, nós vamos fazer. Tudo que tu disseres, nós vamos fazer. Por 3 vezes eles disseram isso. As 3 vezes eles falharam miseravelmente. Por quê? Porque nós, meus irmãos, como somos testados espiritualmente e confiamos na nossa força, é aí que nós caímos. Então essas pessoas falaram que iam obedecer a Moisés, falharam miseravelmente, mas uma grande falha ainda iria de vir, que está aqui no capítulo 32. Então, você sabe bem que Moisés já havia falado com Deus. Você lembra do Sinai, que o Sinai fumega, sai relâmpagos e etc.
E as pessoas ficam com medo e Deus estabelece um limite ali para que elas não se aproximassem, para que não pudessem morrer. E ali Moisés recebe a lei, as leis cerimoniais, as leis civis, e aí ele vai estabelecer também, através dessas instruções de Deus, o culto a Deus. Então esse episódio que está acontecendo aqui no capítulo 32 é posterior àquilo que tudo Deus já havia programado no que diz respeito a culto principalmente. Então o culto puro, o culto santo, o culto correto, o culto que agrada a Deus já estava plenamente estabelecido. Então, agora o outro episódio em que Moisés vai à presença de Deus. Só que agora ele demora um bocado. Só que agora ele fica bastante tempo. E agora as pessoas ficaram lá embaixo, não sozinhas. Lá tem um homem. O nome desse homem é Arão. Esse homem que foi junto com Moisés ao palácio de Faraó, desafiá-lo, agora deveria capitanear, liderar essas pessoas, da maneira a qual viu Moisés liderando. Arão falha miseravelmente. Engraçado que quando você vai lendo, estudando em outras perspectivas, com outros teólogos esse texto, a grande maioria coloca Arão como um coitado aqui. Ó, tadinho do Arão. E orando e meditando nesse texto, eu fui contra a opinião de muitos desses. Porque notem que Arão aqui, ele não é uma pessoa que não sabe o que está fazendo e não sabe o que está acontecendo. Ele está plenamente dentro de toda essa peregrinação, de toda essa libertação. Então Arão aqui, ele tem a sua responsabilidade no que aconteceu. Ele não é um pobre coitado aqui. Ele não é alguém que foi lançado no meio do acaso. Ele não é alguém que foi lançado no meio daquelas pessoas ali e não sabia o que estava acontecendo. Não, Arão era plenamente responsável por tudo que aconteceu aqui. Mas Arão foi frágil. Arão foi fraco. Arão deu bobeira. Arão perverteu o culto a Deus. Arão é o responsável por que está acontecendo aqui. Então, por isso que eu quero conversar com você sobre um tema muito importante que se aplica a nós, que é a fragilidade de Arão. Então, eu peço que você pense comigo aí, olhando para o texto, que nós primeiro vamos ver as atitudes das pessoas. Em primeiro lugar, olha aí, que o povo estava impaciente. Olha só, versículo 1. O povo viu que Moisés demorava muito para descer do monte. Meus irmãos, no pecado de Israel jaz a impaciência. A impaciência em esperar o agir de Deus sempre foi o carrasco de Israel. Sempre. A impaciência é que faz com que nós cometamos pecados que vai nos levar a lugares mais longe que gostaríamos de ir e ficar em lugares que nós não gostaríamos de ficar. A impaciência das pessoas é o que atrapalha o agir de Deus na vida delas. A nossa impaciência é que atrapalha o agir de Deus na nossa vida. Então, por isso que nós devemos esperar o agir de Deus, porque o agir de Deus parece ser longo, parece ser demorado, mas é o agir certo, é o agir correto para a nossa vida. Então, essas pessoas impacientes, o que fazem? Elas cercam o tal do Arão e dizem ainda, então, reuniu-se em volta de Arão e lhe disse, preste atenção que talvez na sua Bíblia deve estar escrito, cercaram Arão. E cercaram Arão. A impaciência era tamanha, em que eles não conseguiram ficar sem um líder, necessariamente. Aquele que estava ali, por ter demonstrado fraqueza, é que permitiu que as pessoas o cercassem. Então, a segunda coisa
é que as pessoas estavam com os olhos fitos em Moisés, não em Deus. Olhe comigo aí, por favor, versículo 1 ainda. Levante-se e faça para nós deuses que vão adiante de nós, pois quanto a esse Moisés, homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. O texto está deixando claro o seguinte: as pessoas confiavam no Moisés, confiavam no cajado de Moisés, mas não confiavam no Deus de Moisés. O perigo nosso é confiar nas pessoas em demasia, ou seja, demais. As pessoas ainda estavam com a ideia errada de que essa peregrinação, essa abertura do mar, esse milagre do maná, esse milagre da água, das águas se tornarem doce, esse milagre da rocha, tudo o que aconteceu não foi pelas mãos de Deus, mas foi pelas mãos de Moisés. Então, quando Moisés se demora, eles sentem falta de uma liderança. Porém, meus irmãos, nós temos que entender o seguinte: líder é bom. A gente tem que ter pastor. O escritor de Hebreus diz o seguinte: honrem seus pastores, pois eles prestarão conta da vida de vocês. Porém, os nossos líderes não são o nosso Deus. Eles não são o nosso Deus. E por conta disso, o que as pessoas fazem? Elas começam a focar demais nos homens e começam a fazer, sabe o quê? Transferência. O que é transferência? Transferência de responsabilidade. Olha, nós queremos outros deuses porque Moisés sumiu. Nós vamos fazer um outro negócio aqui, um reboliço diferente, porque Moisés sabe-se lá quanto tempo ele está lá em cima. E o que essas pessoas ensandecidas, certamente incitadas pelo diabo ali para fazer esse culto, o que elas estavam fazendo? Transferência de responsabilidade. E nós muitas vezes fazemos transferência de responsabilidade. O que eu estou te dizendo é que a sua vida espiritual não é responsabilidade do pastor. A sua vida espiritual é responsabilidade sua. A sua vida espiritual depende de Deus e de você. É você que se coloca para orar, é você que se coloca para ler a Bíblia, é você que se coloca na escola bíblica, é você que se coloca na oração, é você que se coloca na intercessão, é você. A responsabilidade é sua, não do Moisés da igreja. A responsabilidade é nossa. Nós temos a mania de dizer: eu estou mal espiritualmente porque o pastor nunca foi lá na minha casa. Eu estou aqui 2 anos e só foi lá uma vez. Acho que nem lembra onde é mais também. Andou pra caramba, né? Então, gente, essa responsabilidade não é dele, não é do pastor Carlos, não é minha, não é do evangelista, não é nada, ela é sua. Ela é sua. Fite os seus olhos em Deus, não no cajado daquele que Deus colocou diante. Porque aquele que colocou o cajado na mão do seu líder é o que pode tirar também. Então nós devemos confiar em Deus, não agir feito essas pessoas. Terceiro lugar, as pessoas queriam um líder. Aí no versículo 1, eles vão dizer que esse Moisés, ele foi embora e sumiu, não sabemos o que lhe aconteceu. Líderes da casa do Senhor, não pensem que as pessoas não querem ser guiadas. Nunca pensem isso. As pessoas se viram, não se viram não. Não se viram não. Porque a fragilidade de Arão fez com que esse culto profano a Deus acontecesse. A falta de exemplo de liderança do Arão foi o responsável por esse culto estar acontecendo. As pessoas querem um líder, sim. As pessoas perguntam onde está o líder do tal, onde está o líder de não sei o quê, onde está o líder de não sei o quê. Aí quando elas ficam sem liderança, o que acontece? A zona. A casa de Deus precisa ser liderada.
Os líderes precisam estar na linha de frente, mas não como Arão. Nós precisamos estar na linha de frente. As pessoas querem ser lideradas. Não pense isso. Deixe a sua casa sozinha, só com seus filhos. Arrume 4 cachorros e largue eles soltos dentro de casa. As pessoas querem líder e precisam de líderes. Mas precisam de líderes firmes. Porém, tirando agora os olhos do povo, vamos olhar agora para Arão. As atitudes que nós não devemos ter. Arão está nos ensinando nesse texto aquilo que nós não devemos ser. Então, Arão foi um líder frágil. Então, primeiro, a fragilidade de um líder envolve terceiros. Olha comigo o versículo 2 e 3. Arão respondeu, ou seja, Arão aceitou a proposta. Tirem as argolas de ouro das orelhas de suas mulheres, de seus filhos, de suas filhas, tragam para mim. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e trouxe a Arão. Então, preste bem atenção, Arão aceitou a proposta de um culto profano. Arão aceitou a proposta das pessoas que estavam ali ansiosas, perdidas, sem saber o que fazer, e decidiram por si mesmo inventar um culto diferente, a qual Deus já tinha estabelecido. Então, Arão aceitou a proposta. O que eu estou querendo dizer para você é o seguinte: quando você negocia a sua posição, em breve você vai negociar o que não é seu. Porque a gente sabe que as crianças, as mulheres, gostam desses adereços, gostam de brinco, gostam de argola, gostam dessas coisas mesmo. E era um costume da época dos egípcios, e é claro que o povo de Deus pegou esse costume, pois viveu no meio deles, de usar argolas, de usar brincos, de usar cordões. E isso era natural que tivesse em monte ali, em um monte, natural. Mas pense como foi difícil para cada criança, para cada mulher, tirar os seus adereços no meio do deserto, no meio de um lugar árido, no meio de um lugar difícil. Pense quantas famílias ali não ficaram aborrecidas. Olha, vou ter que dar isso, eu não sei, vou dar. As pessoas estão apertando ali o Arão está cedendo, ele já mandou gente buscar as coisas, e fora Moisés, quem é o líder é ele, então a gente tem que obedecer. Então a nossa posição, quando é negociada, logo vai tocar em você. Logo quando eu der um vacilo, uma hora vai chegar na sua casa. Logo quando eu negociar isso, as pessoas de fora, ao redor, fora do meu convívio, vão começar a ter as suas coisas negociadas, a sua família negociada. Às vezes a falta de uma postura de liderança firme é a ruína da casa até de outros. Porque coisas que nós poderíamos fazer, resolver, para que essas pessoas chegassem aqui, fossem para as suas casas, pelo menos com a ideia de uma solução de algum problema, quando nós nos omitimos e quando nós negociamos os valores, a pessoa chega em casa e fica pior o problema. Então, por isso que nós devemos ser firmes nas nossas posições, porque o vacilo que nós damos vai reverberar nos outros. Pode ter certeza disso. Hoje, conversando com a patroa da minha esposa, ela disse algo para mim. Olha, legal que o dinheiro seu e da sua esposa é um só, né? E vocês não compram nada se um não permitir, né? Pois é. Qual foi a resposta? Isso é muito simples. É porque se eu faço algo inconsequente com o dinheiro, ela vai sofrer também. Se eu tomar uma decisão errada, vai reverberar nela. Se ela tomar uma decisão errada, vai pegar em mim. Arão poderia ter dito, nem pensar, meu irmão. O culto acabou de ser estabelecido, vocês são doidos? Não, mas Arão foi o quê? Omisso. Lembre-se que a Bíblia diz que nós seremos julgados por nossas omissões, não só pelo que fazemos. Segundo lugar, olha comigo ainda no versículo 4.
é que um líder frágil se torna instrumento de desonra a Deus. Versículo 4 vai dizer: este, recebendo das mãos dele, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro de metal fundido. Então disseram: são estes só Israel, os seus deuses que tiraram você da terra do Egito. Note você que há 3 verbos aí, nesse versículo 4, que vão nos dar uma pista do que aconteceu realmente. Primeiro, ele recebeu. Segundo, ele trabalhou. Terceiro, ele fez. Ele recebeu, ele trabalhou, ele fez. Esse culto não aconteceu do nada. Esse culto foi premeditado. Ele foi organizado. Ele foi feito com cuidadinho ali. Ele foi feito com cuidado. Ele não foi feito de qualquer jeito. Foi trabalhado, foi pensado, foi feito, foi executado. Tudo isso para quê? Para agradar a multidão. Para agradar a multidão. Um erudito brasileiro aí, que me falhou o nome agora, disse o seguinte uma vez: olha, a unanimidade ela é burra. Esse texto faz jus às palavras dele. A unanimidade pressionou Arão. Arão foi frágil e Arão foi instrumento de um culto profano a Deus. Quando nós somos frágeis nas nossas posições, nós nos tornamos instrumentos de desonra a Deus. Nós devemos tomar cuidado com isso. Nós não podemos negociar os nossos valores. Nós não podemos negociar valores estabelecidos pela palavra de Deus. Meus irmãos, um líder, se necessário, ele tem que machucar os outros, mas ele não pode ferir a santidade de Deus. Se necessário, ele vai desagradar todo mundo, mas ele não pode fugir das 4 linhas disso aqui, não. Tem que estar firme. Deus nos colocou numa posição, queridos, a maioria que está aqui é líder. Deus nos colocou numa posição a qual nós devemos ter a extrema responsabilidade para não falhar com ela. Nós falhamos, nós erramos, nós cometemos erros, nós cometemos pecados, mas isso não pode ser um padrão, tem que ser uma exceção. E quando isso vira um padrão, quem sofre, no caso aqui eram as pessoas, mas no caso quem sofre é a igreja. A falta de posição, muitas vezes, da nossa vida, é que é a ruína da igreja. É que é o motivo, às vezes, de muitas pessoas saírem. É porque não vem firmeza naquilo que nós estamos fazendo. Nós temos que ter firmeza, é firmeza no olhar, é firmeza no falar, é firmeza no agir. A gente não tem que ser tirano, um monstro, um dominador da igreja. O apóstolo Pedro já vai falar isso. Não guie o rebanho de Deus por torpe ganância, como se vocês fossem dono das ovelhas. Não é isso. Mas nós vamos ver que nas 2 cartas de Paulo, principalmente aos Coríntios, Paulo vai defender o seu ministério. Esse cara é um falso apóstolo, esse cara sumiu, esse cara viajou, esse cara não volta, os milagres dele são falsos, está aparecendo outros apóstolos aí. Ele, não, eu que plantei essa igreja aqui, eu sou pastor de vocês, Deus me colocou aqui por honra, eu não vim aqui pelas mãos de ninguém, foi o Senhor nosso Deus que me colocou aqui, por isso eu sou pastor dessa igreja. É isso que Paulo estava dizendo a eles, e é isso que nós devemos dizer também enquanto liderança para todos aqueles que duvidam da nossa firmeza. Não, eu estou firme aqui, Deus me colocou aqui, eu vou trabalhar aqui, é aqui que as coisas vão acontecer, e é aqui que Deus vai me ajudar e vai me auxiliar. Nós devemos entender isso, meus irmãos, de uma vez por todas, que a fragilidade de uma liderança leva a um culto desagradável a Deus. Porém, em terceiro lugar, a fragilidade de um líder profana o nome de Deus. Note que esse culto, ele é organizado. Versículos 5 e 6. Arão, vendo isso, edificou um altar
diante do bezerro e fez a seguinte proclamação: amanhã haverá festa ao Senhor. No dia seguinte, madrugaram, ofereceram holocausto e trouxeram ofertas pacíficas. 3 coisas aconteceram aí: ofereceram holocaustos, ofereceram ofertas pacíficas e um altar foi erguido. É um culto plenamente organizado. Culto plenamente organizado. Mas a pior coisa não está nisso. Não está nisso. A pior coisa está no versículo 5, está escrito assim: amanhã haverá festa ao Senhor. O que Arão fez aí? O que essas pessoas estão fazendo aí? Estão atribuindo um culto profano a Deus. Além de fazer um culto profano, ainda envergonham o nome do Senhor. Note que no final do versículo 6 vai dizer que eles se levantaram para se divertir. A palavra mais exata, essa frase mais exata, de uma maneira um pouco mais profunda, quer dizer que eles se levantaram para cometer imoralidades sexuais. É exatamente isso que está escrito. E todas essas coisas que estão acontecendo de terrível, essa oferta, esse altar, tudo isso que está acontecendo, ainda foi atribuído ao nome do Senhor. Arão, quando levantou aí um altar para esse bezerro de ouro aí, Arão declarou o seguinte: eu sou o sacerdote da iniquidade. Eu sou o sacerdote do profano. Eu estabeleci esse culto. Arão aqui não é um coitado, não. Arão aqui é responsável. Ou irresponsável. Então, meus irmãos, entendamos que nós devemos honrar nossa posição. Porque se você não é líder na igreja, você é líder na sua casa. E na sua casa ninguém pode passar por cima de você. Se é você que lidera. E a nossa vida não deve ser um caminho ou uma estrada de percurso à desonra de Deus. Por isso que muitas pessoas ouvem a nossa pregação e não se arrependem. Porque nós não estamos cumprindo a vontade de Deus estabelecida por Ele mesmo. Mas note que ainda há o terceiro personagem, que é o tal do Moisés. Porém, antes, Arão, nós vamos ver as atitudes que Arão deveria ter tomado e não tomou. Primeiro, ele deveria ter se lembrado das maravilhas de Deus. Olha, Deus fez tantas maravilhas por vocês. Deus fez tanta coisa por vocês. E vocês ainda querem fazer um culto pagão? Arão não fez isso. Arão aceitou. Segundo lugar, ele poderia ter citado a lei. Êxodo capítulo 20, versículo 1 ao 4. Deus é Deus zeloso, e castiga a iniquidade dos pais nos filhos de geração em geração. Arão poderia ter dito: olha, a lei diz que nós não devemos adorar a outros deuses. Não, Arão não citou a lei. Arão deixou. Terceiro lugar, ele poderia ter sido firme. Ele não foi. Ele foi fraco. Ele cedeu à pressão. O que é ser um líder firme? O que é ser um bom líder? Irmão, ser um bom líder não é ser uma pessoa que acaba o culto e recebe um tapa nas costas, ou que dá muitos abraços, ou que anda em 10 casas diferentes durante a semana, tomando 10 cafés em 10 lugares diferentes, visitando 10 pessoas. Não, isso não é um bom líder, não. Isso até faz parte, isso é até importante, mas o bom líder é aquele que primeiro faz a vontade de Deus. Depois ele pensa no que ele tem que fazer. Primeiro a vontade de Deus, depois o que eu acho. Primeiro a palavra de Deus, depois o que eu acho. Abrindo parênteses aqui, sabe uma frase que eu detesto quando o pregador fala? Entendo eu que o texto diz assim. Não, não entende não, o texto diz o que diz. A Bíblia diz o que diz. Então se algum irmão for pregar, pelo amor de Deus, gente, não diga isso, tá? Diga que a Bíblia diz isso e acabou. É isso. O texto não diz o que eu quero. O texto diz o que Deus disse. Então, agora nós entramos em Moisés. Quais são as atitudes de Moisés? Que nós devemos ter. Nós vimos o que nós não devemos ser, mas agora nós temos que ver o que nós devemos ser.
Então olhe comigo, por favor, que em primeiro lugar, ele é um líder que intercede pelo povo. Versículo de número 11, por gentileza. Está dizendo assim: porém, Moisés suplicou ao Senhor, seu Deus, dizendo: ó Senhor, por que se acende a tua ira contra o teu povo que tiraste da terra do Egito com grande poder e forte mão? Quando Moisés estava lá com Deus, Deus falou: ó, desce lá, que esse povo que tu tirou da terra do Egito está profanando meu nome, está adorando outros deuses, ainda está dizendo que é meu nome. Engraçado que Deus fala assim, o teu povo, né? Ele não fala o meu povo. Parece até quando um filho faz besteira, ó, a besteira que o seu filho fez, né? É assim que fala. Ah lá, seu filho. Ah lá, tá vendo? Tinha que ser ele, o seu filho. Deus vai dizer, o seu povo que você tirou. Ou seja, era um povo que estava fito com os olhos nele. Por estar fito com os olhos no homem, era um povo que estava pecando. Então, Moisés intercede pelo povo. O que eu estou querendo dizer, meus irmãos, é que por trás de uma igreja que vence, há líderes que oram. Por trás de uma igreja que rompe, há líderes em oração. Isso eu já disse uma vez aqui. Charles Spurgeon dizia o seguinte, quando foi lhe perguntado sobre o sucesso do seu ministério, ele disse o seguinte: olha, enquanto eu estou pregando lá atrás, tem umas irmãs que não param de orar, 1 minuto sequer. Lá é a usina de poder que fortalece o meu ministério. Por trás de uma igreja que avança, há líderes de oração. Nós devemos orar. Meus irmãos, a reunião de oração não pode ter 5 pessoas. Se a casa de Deus tem 30 líderes, 20, 10, tem que estar esse número na oração. Por que nós achamos que às vezes que o diabo está nos vencendo? É porque nós não oramos. É porque nós negligenciamos isso. Às vezes as coisas acontecem, a gente não consegue vir. Às vezes até em casa, muita coisa para fazer, trabalho e tudo mais. Porém, meus irmãos, não podemos dizer sempre que é falta de tempo. É falta de prioridades. Falta de prioridade. É diferente de falta de tempo. Qual a nossa prioridade? Sentar no sofá e ver televisão. Descansar. Descansar é bom, é necessário. Porém, o quanto nós vamos ficar descansando e vendo as coisas ruindo? O quanto nós vamos ficar descansando e vendo as coisas ficando cada vez mais difíceis? Jesus disse que o amor de muitos se esfriaria. Mas isso não quer dizer que nós devemos aceitar isso, não. Ele não disse isso, aceita, fica na sua aí que o amor vai se esfriar mesmo, tá bom? Foi isso que Jesus disse? Não foi. O amor de muitos se esfriará. Pois é, mas o nosso não pode. O nosso não pode. Você que foi amado por Deus, você que foi resgatado por Deus, você que foi lavado pelo sangue de Jesus, seu amor pela obra de Deus tem que ser pleno. Você tem que entender isso nessa noite, meu. Nós temos que entender isso. Às vezes tem pessoas que atrapalham a obra, é mesmo, a verdade é essa. Tem gente que atrapalha mesmo, que devia sumir. A verdade é essa mesmo. Vai embora logo. Não, quer ir embora. Não, vai embora. Vai lá. De repente a obra funciona quando você sair. Mas essas pessoas não podem ser um empecilho para você continuar. Porque senão qualquer coisa vai te parar, meu irmão. Qualquer ventinho que bater, tu vai cair. Qualquer percalço que vier, você vai parar. Nós não podemos parar, nós temos que ser líderes de oração, líderes que amam estar na presença de Deus, líderes que falam face a face com o Senhor. Em segundo lugar, observe ainda
que a segunda atitude de Moisés é que ele sabe com quem contar. Olha comigo o versículo 25. Quando Moisés viu que o povo estava sem controle, pois Arão o tinha deixado à solta para a vergonha no meio dos seus inimigos, pôs-se em pé à entrada do arraial e disse: quem é do Senhor, vem até a mim. Então se juntaram a eles todos os filhos de Levi. Um líder tem que saber com quem contar. A verdade é essa. E nós devemos entender que nós não podemos contar com todo mundo. Se vai limpar a igreja 3 pessoas, são as 3 pessoas que vão limpar a igreja. Se vai cozinhar 3 mulheres, são as 3 mulheres. As outras não querem, as 3 mulheres vão cozinhar. Se vai evangelizar 10 pessoas, são as 10 pessoas que vão evangelizar. Infelizmente, essa é uma realidade fora e dentro da igreja. Nós não podemos contar com todo mundo. Quantas vezes você quis contar com alguém aqui e essa pessoa não veio? Não apareceu, sumiu, desapareceu, fez igual Moisés, né? Só não foi para o monte. A gente não pode contar com todo mundo. Isso é uma grande verdade. Olha o apóstolo João vai escrever em uma de suas cartas, me falha a memória agora, que Diótrefes foi contra ele. Quando ele queria ir à igreja, resistiu às palavras dele. E era um homem que estava dentro da igreja, resistindo a ele. É um homem que ele não podia contar. No final da vida, o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, vai dizer: afasta-te de Alexandre o latueiro, que ele me fez muitos males. Alguns vão dizer que é esse homem que delatou Paulo para Roma, e ele foi preso na sua última prisão, a qual ele foi para o martírio, a qual ele morreu. E é um homem que esteve do lado dele. Se afasta desse camarada, que ele não vale nada. Você não pode contar com ele. Mas Paulo lembrou lá de Marcos, que ele tinha brigado com ele. Traz Marcos, pois ele me é útil para o ministério. Talvez aquelas pessoas que você dispensou lá atrás são aquelas que vão voltar para perto de você para que esse ministério flua. Nós devemos ter essa consciência de que não é todo mundo, meus irmãos. Não é todo mundo. E é por isso que a gente não pode fraquejar. Nós queríamos, é claro, que naquele culto de homens essas cadeiras estivessem cheias. Estavam? Não. Não estavam. Mas aqueles que estavam aqui foram cheios. Nós queríamos que o aniversário da igreja estivesse lotado. Não estava. Mas aqueles que aqui estavam foram cheios. Nós queríamos que lá no aniversário da igreja, lá no domingo, estivesse todos os irmãos que já passaram por aqui. Não estavam, mas todos foram cheios. O que importa não são aqueles que só te abandonam. O que importa é que você seja cheio do poder de Deus para continuar a obra de Deus. Mas em terceiro lugar, e eu vou terminando aqui, Moisés, a terceira atitude de Moisés, a atitude que nós devemos ter, é que Moisés intercede, mas ele não tira a responsabilidade de ninguém. Olha comigo aí o versículo 30. No dia seguinte, Moisés disse ao povo: vocês cometeram um grande pecado. Olha o que Moisés está dizendo. Vocês cometeram um pecado, sim. Eu estou intercedendo por vocês, mas eu não vou tirar a responsabilidade de vocês. Líder não pode tirar a responsabilidade dos outros. Ele não deve ser um instrumento do diabo, de acusação. Mas ele tem que lembrar da responsabilidade de cada um. Ele tem que lembrar da sua também. Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Se a sua responsabilidade era estar num lugar e você não estava, você tem que ser lembrado disso para que você se arrependa. É isso que Moisés está fazendo. Moisés está fazendo aqui um tratamento psicológico neles. Olha, estou intercedendo por vocês. Um monte aí já passei o cerol. Tá? Não vou passar em mais não. Tá bom? Mas eu estou intercedendo por vocês, por quê? Por causa daquilo lá. Então Moisés é um líder que intercede pelo seu povo. É um líder que se preocupa com o seu povo, mas é um líder que não tira a responsabilidade do seu povo.
Nós não podemos tirar a responsabilidade daqueles que têm responsabilidade a prestar contas. Então, meus irmãos, o que nós não devemos ser? Nós não devemos ceder à pressão. Meus irmãos, desagrade pessoas. Desagrade pessoas. Você já desagradou alguém? Essa semana? Esses dias eu estava carregando uma moça que ela falou assim: meu querido, eu estou com um troco tão grande aqui, e você tem troco aí? Aliás, eu estou com uma nota tão grande aqui, você tem troco? Moça, não tem não. Ela, tem como deixar para pagar na próxima? Não tem não. Que isso? Tem não. Vamos parar ali no bar ali, você compra alguma coisa, você troca, você me dá meu dinheiro, você vai embora. A gente tem que ser firme. Você acha que ela não queria ir embora, não? Com o dinheirinho dela no bolso? É claro. Mas tem horas que a gente tem que desagradar os outros, meus irmãos, para fazer o que é certo. E, infelizmente, a igreja também é assim. Nós temos que desagradar alguns irmãos às vezes. Alguns irmãos chegam, podia dar um jeitinho aqui, podia dar um jeitinho lá. Meu irmão, aqui, aqui a gente trata com o juiz de toda a terra, não é com o juiz de corte humana, não. Aqui não tem jeitinho, não. Então, se você vai ficar triste por causa disso, amém, o problema é seu, mas a vontade de Deus vai ser feita. A conversa é essa. Nós não devemos ceder à pressão das pessoas. Nós devemos ser firmes. Nós não devemos ser tiranos. Nós não somos dono de ninguém. Nós não obrigamos ninguém a nada. Não obrigamos ninguém a fazer nada. Mas nós devemos ser firmes em nossa posição. Terceiro, nós devemos fazer igual Pedro. Pedro, quando foi apertado, disseram para ele assim: olha, a gente vai liberar vocês, mas esse Jesus aí, vocês param de pregar ele, tá bom? O que Pedro fez? Olha só, vocês podem até liberar a gente, estou parafraseando, mas nós não vamos parar de pregar, porque importa mais obedecer a Deus do que aos homens. Se for para desagradar os outros, que seja para agradar a Deus. E se para agradar a Deus precisar desagradar os outros, desagrade os outros, mas não deixe de agradar a Deus. Amém? Eu quero que você leve essa reflexão para a sua casa. Leia esse texto de novo. Esse texto é um culto profano, esse texto tem morte, esse texto tem intercessão, esse texto tem um monte de coisa bacana para você ver, e ele vai até o 34, capítulo 34, com o texto dele todinho. E você vai compreender com mais exatidão, porque eu só posso falar aos seus ouvidos, o Espírito Santo que fala ao seu coração. Qual é a nossa posição enquanto líderes na casa de Deus, enquanto servos de Deus? E não só se resume a líderes na casa de Deus, se resume a sua casa também. Você é líder lá, pode não ser líder aqui, mas é lá. Lá você tem responsabilidade, e lá você também tem que agradar a Deus, não a sua família. Lembra que Jesus disse: eu não vim aqui trazer paz, eu vim trazer espada, botar filho contra pai, mãe contra filha, família contra família. O que Jesus está dizendo? Abandona tua família. Não é isso não, é o seguinte: se você tiver que fazer a vontade do Pai, enquanto os outros estão pedindo para fazer a vontade deles, você tem que entrar aí em briga com essa galera aí, porque a minha vontade prevalece primeiro. Depois a vontade da sua família, depois a vontade dos seus filhos, depois a sua vontade, mas a minha vontade, ela está em primeiro lugar. Essa é a verdade da Escritura. É uma mensagem dura, meus queridos? É uma mensagem dura, necessária. E se eu te desagradei hoje, eu sinto muito, você vai para casa desagradado. Se você não quiser nem falar comigo ali no final, você não precisa também não. Mas no domingo você vai falar comigo. Mas a verdade de Deus, ela precisa ser dita. E nós precisamos recebê-la e fazê-la. Amém? Vamos nos colocar de pé. Vamos orar. Pedir a Deus que nós não sejamos frágeis, que nós não sejamos omissos, mas que sejamos intercessores, líderes,
capazes, capacitados. Pedir que essa verdade penetre o nosso coração e que a partir de hoje nós vivamos de maneira diferente na presença de Deus. Porque isso aqui, meus irmãos, não é só uma repreensão. Isso aqui é uma verdade a respeito de priorizar primeiro o que Deus manda, ao priorizar as amizades, a priorizar uma posição. Isso aqui nos ensina a tirar os olhos do homem. O homem é falho. Eu não valho nada. Tem um pastor que eu gosto de ouvir, que ele fala assim para a igreja: ó, vocês não valem nada, hein? É isso mesmo, a gente não vale nada, não. E se você fitar os olhos em mim, se você fitar os olhos em outra pessoa aqui, sinto muito, eu vou te decepcionar. Você me perdoe. Mas Deus não vai lhe decepcionar. Deus vai lhe honrar. Lembre-se que o Deus que te colocou aí é o Deus que pode te tirar daí. Lembre-se do exemplo de Nabucodonosor, um homem que foi altivo, fez monumentos em seu nome, confiou nas suas riquezas. Deus o colocou para comer com as feras e só tirou ele de lá e restabeleceu seu trono quando ele reconheceu quem era o Senhor. O Deus que coloca é o Deus que tira também. Vamos orar. Que Deus abençoe a nossa vida, Senhor. Ó Deus, que o Senhor ilumine nosso pensamento com essa palavra. Essa verdade não é minha. Essa verdade não é de ninguém que está aqui. Essa verdade é tua, Pai. Essa verdade ela provém da tua sagrada Escritura. Essa verdade ela provém do texto, Pai, a qual foi com inspiração do teu Santo Espírito, escrita para nosso aprendizado, para a nossa repreensão, para a nossa exortação. E que possamos, meu Pai, sair daqui de uma maneira diferente a qual nós entramos. Ó Deus, que possamos aqui com essa palavra não sair com um sentimento de dureza de coração, mas sair daqui animados e avivados, pensando o seguinte: Deus, eu serei esse líder aí igual Moisés, que não negocia as suas verdades, que não negocia o posto que o Senhor me colocou, que não negocia a sua vontade, mas antes, em primeiro lugar, ela é feita não à vontade dos outros. Nós possamos, Deus, mudar. Ó Deus, pregue aos nossos corações. Aqui eu só falei aos ouvidos, mas o Senhor pode penetrar no fundo da nossa alma, do nosso coração, sondar, escavar profundamente e nos dar uma nova perspectiva de vida ministerial e um renovo espiritual de maneira abundante. Assim eu creio, em nome do Senhor Jesus. Pastor Deraldo.